Você acorda com aquele alarme irritante do seu iPhone. Frustrado, porque você não conseguiu dormir mais. Um e-mail é da Amazon e ela falou que o seu pacote já foi entregue. Bem, esse aí é só mais um pacote com remédio da Johnson & Johnson que você pediu. Aí você volta e deixa a caixa em cima da sua cama e percebe no relógio que... lascou. São 8h45 e você precisa entrar no trabalho às 9 horas. Corre e abre o seu computador da Microsoft para responder alguns e-mails antes de se vestir. Não há tempo para você conseguir preparar um café da manhã decente. Então você chama um Uber e dá uma passadinha lá no McDonald's. Mas agora eu preciso te contar um segredo. Você talvez nem vai acreditar. Você acredita que todas as empresas com as quais você interagiu aí nas primeiras horas do seu dia são do mesmo dono? Todas elas são pesadamente influenciadas por uma tal de BlackRock. Com certeza você já conhece, porque existe uma infinidade de vídeos aqui no YouTube falando como essa empresa tá controlando e manipulando o mundo inteiro. Será que isso é verdade mesmo? Para avaliar, nós precisamos olhar as informações, né? Os dados. Os dados. Quando a gente navega na internet, as empresas ficam enlouquecidas, coletando dados, coletando uma quantidade absurda de informações sobre nós. E o que elas fazem com esses dados? Vendem tudo para corretores de dados, que vendem de novo para as empresas que estão dispostas a pagar mais, sem um leilão. E nesse leilão disputam os mais diversos tipos de empresas, de pessoas, de políticos e de gente que nós nunca nem vamos ouvir falar. E tem mais uma coisa. Às vezes, esses dados aí são levados por quem você nem conhece. Porque em vez de serem comprados, eles são roubados por hackers em violações de segurança. Um relatório do Identity Theft Resource Center revelou que as violações de dados aumentaram 68% em 2021 em comparação com o ano anterior. Um conhecido aqui da minha cidade estava falando comigo que recebeu um SMS informando que os dados dele foram vazados por uma empresa que ele nunca ouviu falar. E surpresa, logo depois ele começou a receber anúncios muito estranhos. Eles eram altamente personalizados para ele e eram de empresas suspeitas. Por que será que os golpistas conseguem ter acesso ao nosso número, hein? É exatamente assim, desse jeito, com roubo de dados, que os golpistas conseguem descobrir tudo sobre você. Seu número de telefone, seu nome e até seu endereço. Mas, olha só, existe uma luz no fim do túnel. Você pode pedir educadamente aos corretores de dados para apagarem todas as suas informações. Só tem um pequeno detalhe. Vai levar muitos anos para fazer isso manualmente. Boa sorte, viu? A BlackRock, a empresa de investimentos que controla uma quantidade absurda de ações, com seus incríveis 10 trilhões de dólares, que representa metade do PIB dos Estados Unidos, esses caras aí são donos de simplesmente tudo que você imaginar. Quer dizer, não exatamente, né? Na verdade, eles apenas gerenciam essas ações para seus clientes. Claro, eles têm sim uma quantidade colossal de influência sobre as empresas que eles administram, mas no final das contas, eles não são os donos delas. Afinal, quem precisa ser dono se você consegue ser o gerente supremo? É óbvio que as empresas querem manter a BlackRock feliz para que ela não retire os seus investimentos de lá. Mas não se engane, a BlackRock não é tão má assim. Peraí. Ou será que ela é? A verdade é que tem uma coisa bem sinistra dentro da história da BlackRock. A hipocrisia. A BlackRock foi fundada há 34 anos por Larry Fink, que conseguiu transformar a empresa de 5 milhões para 8 bilhões de dólares em apenas 5 anos. Bem, isso aí aconteceu porque eles começaram a administrar o dinheiro de grandes instituições, como fundos de pensão e fortunas de pessoas que são extremamente ricas. Agora, Fink é membro de importantes conselhos e fóruns, e ele consegue atrair a atenção de magnatas dos negócios e de líderes políticos. Sua empresa está prestes a consolidar tanto poder que ela poderia essencialmente controlar o mundo inteiro. Mas não tem nada de errado em fazer isso, né? Afinal, quem não quer que uma empresa controle o mundo inteiro? Isso aí é simplesmente inspirador. Vamos falar de como o mercado está se desmoronando rapidamente. O pior dia em Wall Street desde a quebra de 1987. A crise financeira de 2008. Você lembra? Pois é, foi nesse exato momento que eles conseguiram um contrato exclusivo. E esse contrato os permitiria controlar os bancos que estavam entrando em colapso. Adivinha quem foi que se beneficiou com isso? Larry Fink, o cara que já nadava em dinheiro. Ele ganhou agora poder, muito mais poder, e também uma linha direta com o governo dos Estados Unidos. E nós não podemos esquecer o belo ano de 2020. E foi nessa época, em época de pandemia,
pandemia que o governo precisou pedir socorro. E ele pediu socorro pra quem? Pra BlackRock. Ele chamou a empresa pra salvar o Federal Reserve das consequências financeiras da pandemia. É claro! Períodos de incerteza e de crise econômica são uma oportunidade perfeita para empresas como a BlackRock subirem ao poder. Mas como dizem por aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a BlackRock quer que você acredite nesse exato momento que eles são muito responsáveis. Ai, como isso é reconfortante. O comunicado ESG da BlackRock, que está relacionado ao meio ambiente, questões sociais, essa coisa linda toda, ai que lindo. O principal resultado foi um aumento massivo no número de empresas que se envolvem em lavagem verde, fingindo ser sustentáveis e responsáveis quando na verdade não passam de fachada. É uma verdadeira festa de hipocrisia. A BlackRock se autoproclama defensora do investimento ESG, mas ela continua sendo a maior investidora de petróleo e também a maior investidora de empresas que lucram quando a guerra acontece. Além disso, a BlackRock também tem uma relação muito acolhedora com pessoas e empresas que amam violar os direitos humanos. Mas espera só, tá? Não é só a BlackRock. A Vanguard, a segunda maior empresa de investimentos do mundo, também é culpada da mesma tática. Eles promovem investimentos de ESG de um lado, mas nos bastidores eles não querem parar de investir em empresas de petróleo e de gás, nem retirar os investimentos de empresas com práticas duvidosas quando o assunto é direitos humanos. É um clássico de fazer uma coisa na frente das câmeras e fazer outra coisa nos bastidores. A BlackRock é mestre nisso. Eles fazem algo que parece estar caminhando na direção certa aos olhos do público, mas nos bastidores eles são muito relutantes em mexer nos seus investimentos, mesmo que fazendo isso eles estejam contribuindo para o bem maior da sociedade. A BlackRock também adora falar sobre como o risco climático é um risco de investimento, deixando muito claro que investir em empresas que não se preocupam com mudanças climáticas é uma jogada muito arriscada. Parece até bem convincente, né? Foi nessa época que eles ajudaram a abalar o conselho da ExxonMobil, que é uma empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos. A BlackRock colocou lá novos membros que prometeram agir em relação às mudanças climáticas. Antes, a ExxonMobil era responsável por 2% das emissões mundiais. Agora, eles têm novos mandados autoimpostos para reduzir isso ao longo do tempo. É um avanço significativo, sem dúvida nenhuma. Mas espera aí, não vamos esquecer que a BlackRock ainda é a maior investidora em combustíveis fósseis do mundo inteiro. Parece mais uma tentativa de mostrar a virtude do que a verdadeira vontade de promover mudanças significativas de verdade, não é? É tão bom quando isso acontece, né? Quando as empresas começam a fazer um pouquinho de teatrinho, começam a sorrir para as câmeras, mesmo que as ações delas não condizam em nada com as suas palavras. Uma atuação digna de quê? Oscar. E continuando, a hipocrisia da BlackRock parece não ter limites. Enquanto tiroteios em massa continuam nos Estados Unidos, a BlackRock se manifesta contra a violência armada e aponta o dedo para os fabricantes de arma, exigindo que esses fabricantes protejam a vida dos americanos. Mas adivinha quem que é a maior investidora dos fabricantes de arma? Eu! Pois é, a própria BlackRock. Eles detêm a participação de 16% na Sturm-Hugger, 15% na Vista Outdoor e têm investimentos significativos em outras empresas do ramo. A BlackRock afirma que ela está em conversas com essas empresas para melhorar a segurança, mas até agora a gente não viu nenhuma mudança real na política dessas empresas. Mas não é só isso. Quando nós olhamos para fora dos Estados Unidos, o Fundo Aeroespacial e Defesa da BlackRock tem bilhões de dólares investidos em grandes contratantes de armas ao redor do mundo, como por exemplo Lockheed Martin, Raytheon e General Dynamics. Eles apoiam essas empresas que, por sua vez, recebem contratos gigantes do Pentágono e usam o dinheiro das pessoas que pagam impostos lá nos Estados Unidos para se envolver em violência e guerra pelo mundo afora. Eles até fornecem armas para governos estrangeiros em nome da paz, como a Arábia Saudita, por exemplo, que utiliza essas armas para atacar indiscriminadamente civis no Iêmen durante anos de guerra civil. Financiar a disseminação da guerra e o aumento das armas nucleares é apenas mais uma demonstração de como a BlackRock constantemente ignora o seu próprio compromisso com direitos humanos, assim como seu envolvimento com governos autoritários. Que exemplo brilhante de integridade e coerência, não é mesmo? Eles se tornaram a primeira empresa do mundo a obter permissão para investir no mercado de fundos mútuos da China. É realmente impressionante como que eles conseguiram isso, não é? As pessoas começaram a se perguntar o que o grande chefão da BlackRock, o Larry Fink, prometeu ao presidente chinês, o Xi Jinping, para ganhar esse privilégio de acessar o fundo do Partido Comunista Chinês. Mas, gente, vamos ser justos aqui, a BlackRock não
não é a única empresa de investimentos que está buscando fazer negócios com chineses. No entanto, graças ao imenso poder e influência que ela tem, eles são os mais bem-sucedidos em estabelecer uma posição nesse terreno controverso. É realmente surpreendente ver uma empresa dos Estados Unidos alcançando tanto sucesso num território que é alvo de tantas questões e preocupações. E agora vamos falar do envolvimento na guerra da Ucrânia. E graças a esse relacionamento próximo, a BlackRock contribuiu com 630 bilhões de dólares à Rússia. Vamos dar uma olhada na Ucrânia? Meu Deus, que guerra horrível. Enquanto a Ucrânia sofre com a guerra devastadora, a BlackRock não hesita em investir pesado na máquina de guerra russa. É irônico, né? De um lado, eles pregam o fim da violência, mas de outro lado, eles estão ganhando dinheiro com a guerra. E adivinha quem tá sofrendo com isso? As pessoas comuns que estão enfrentando destruição e sofrimento todos os dias. BlackRock e seus ETFs mágicos. Eles adoram diversificar tudo, né? Reduzir o risco e conseguir ganhar um dinheiro fácil. Em vez de investir em uma única empresa, eles criam fundos cheios de coisinhas diferentes. E aí vem o Aladdin, o software que prevê o futuro dos investimentos. Ele coleta dados pessoais de todo mundo que já deu dinheiro para BlackRock. Nem precisa de pedir permissão para eles, tá? Assim eles sabem quais investimentos vão dar errado antes mesmo dos investimentos darem errado. Que lindo! Por causa do Aladdin e dessa jogada perfeita, a BlackRock então se tornou a queridinha dos ETFs. Agora, eles cuidam de uma quantidade absurda de dinheiro, mais ou menos 10% da economia mundial. É tanto poder que até a Fox, Comcast e Disney têm que pedir sim a bênção da BlackRock antes de tomar decisões. Afinal, a BlackRock também tem uma fatia dessas empresas. É como se a BlackRock fosse a chefona, a sombra misteriosa que manda lá nos bastidores. E aí, quem realmente comanda o show? A BlackRock e a Vanguard são as maiores investidoras em gigantes da tecnologia, como Google, Facebook e Amazon. E o que isso significa para nós, consumidores, meros consumidores, né? Se prepare para começar a pagar mais caro por tudo, especialmente pelas passagens aéreas. Essas duas companhias, essas gigantes do investimento, também são donas de uma fatia considerável das principais companhias aéreas do mundo inteiro. E acredite, elas não estão interessadas em baixar os preços ou ficar competindo entre si. Afinal, por que lutar se você pode unir todas elas e começar a lucrar junto? Menos escolha significa menos concorrência e os preços sobem. E aí o resultado final disso tudo é que os chefões da BlackRock e da Vanguard, as pessoas mais poderosas nessas empresas de investimentos, têm mais poder e mais influência do que os próprios donos de cada uma dessas empresas. É como se os marionetistas estivessem puxando os cordões, enquanto os donos das empresas e os CEOs dançam conforme a música. Quem sofre? O pobre consumidor. Além disso, essa concentração de poder também pode fazer com que esses investidores tenham mais influência do que os próprios chefões das empresas que eles estão investindo. Literalmente uma situação onde um pequeno grupo de pessoas controla o destino do mundo. Até o fundador da Vanguard, Jack Bogle, já admitiu que isso aí não é nada bom. Quando poucos têm muito dinheiro, a economia global não vai muito bem, não é? Pois é, nesse exato momento a BlackRock e a Vanguard estão perto de administrar uma quantia astronômica de 20 trilhões de dólares em ativos. Isso vai abalar o mercado inteiro e vai consolidar ainda mais o poder nas mãos dessas mega empresas, elevando os preços de tudo lá nas alturas. Engraçado, né? Como que esse sistema funciona, sabe? Quanto mais dinheiro a BlackRock administra, mais ela baixa suas taxas para o investidor. Parece ótimo no curto prazo, mas é aí que está o perigo. Essa estratégia pode criar uma situação catastrófica para o nosso dinheiro e para a sociedade inteira no futuro. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo não tem o luxo de poder olhar tão longe. O que importa é o aqui e o agora. E é assim que a BlackRock vai se dando bem. Ela espera que agora as pessoas ignorem a hipocrisia dela em relação ao meio ambiente, diversidade, direitos humanos, só porque ela tá soltando umas declarações bonitinhas sobre como ela é uma empresa responsável. Mas vamos combinar, isso aí tudo é só fachada. Tô fazendo um roteiro bem pedindo pra ser cancelado, né? Eu vou lhe achar! O futuro dela depende dos seus investidores não se importarem com essas questões. O problema é que muitos dos investidores dela nem sabem que são investidores de lá. Eles simplesmente fazem parte de um fundo de pensão ou de algum fundo de investimentos qualquer que lá no final das contas é a BlackRock que administra. Tem sim fundos menores que apoiam também investimentos em ESG sem conflitos de interesse e existem opções como gerenciar as nossas próprias ações em vez de deixar na mão de outras pessoas, o que nos ajuda a evitar grandes problemas morais, como
os problemas de grandes empresas iguais a BlackRock. Mas o problema é que a maioria de nós não consegue viver sem a entrega em um dia que a Amazon oferece. Com essas grandes empresas, se torna apenas mais fácil. Na última década, as pessoas se tornaram cada vez mais críticas em relação ao que as grandes empresas fazem e dizem. À medida que isso aumentou, a BlackRock se certificou de que a sua mensagem sobre tornar o mundo um lugar melhor fosse ouvida e divulgada. A hipocrisia da BlackRock não vai acabar. A sua imagem pública versus suas ações privadas provavelmente vão entrar em conflito pelo resto da eternidade. Mas, como consumidores e como investidores, a nossa responsabilidade é saber o que está acontecendo lá dentro. Aceitar suas palavras é sim a opção mais fácil, mas é exatamente isso que a BlackRock está apostando que você aí do outro lado vai fazer. Eles chegaram aqui através da nossa ignorância, a mesma ignorância que permitiu que os bancos e governos nos afogassem em dívidas. E agora, ela decidiu ir se aventurar no mundo das criptomoedas e apresentou um pedido para lançar um ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Parece que todo mundo ficou animado com essa novidade. Afinal, até então, só existiam fundos que apostavam no futuro do Bitcoin. Não tinha alguma coisa que apostava no futuro das criptomoedas. Mas por que tanta empolgação? Bem, além do fato de ser a BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do planeta, a aprovação desse ETF poderia atrair um batalhão de novos investidores para o mundo das criptomoedas. E aqui nós estamos falando de investidores institucionais, aqueles que têm uma graninha muito boa para aplicar. Esses investidores costumam encontrar algumas dificuldades para investir em criptomoedas por meio das corretoras convencionais, por causa das preocupações com segurança e a estabilidade do sistema financeiro. Então, se esse fundo ETF for aprovado, isso vai ser uma porta de entrada para que esses investidores institucionais se aventurem dentro do universo do Bitcoin. Ainda assim, depois de ouvir tudo isso, nós ainda somos só seres humanos, né? Nós ainda, como seres humanos, temos esperança de que tudo isso vai melhorar, que tem uma solução clara no poder da nossa mão. E é por isso que você assistiu esse vídeo até agora, esperando eu te dar a resposta. E tudo isso porque nós adoramos viver na ilusão de estude para ser livre, mas a verdade é que existe uma grande chance de nenhum de nós nunca ser realmente livre de fato. Os resultados das pesquisas que fazemos, os vídeos que nos são recomendados, o conteúdo que recebemos lá no Instagram e no Facebook, as notícias que assistimos, as comidas que comemos, as armas que disparamos, as roupas que vestimos, os filmes que nossos filhos estão assistindo, até os bancos que você guarda o seu dinheiro, pegam esse mesmo dinheiro que você não vai usar e coloca ele em fundos para deixar a BlackRock ainda mais rica e poderosa. E até os políticos que nós elegemos, todos eles são financiados pela BlackRock. O interesse, os votos, a influência em que eles nos fazem acreditar que eles já dominaram. E mesmo assim, mesmo ouvindo tudo, você tá aqui, esperando eu te contar a solução para essa situação, né? Assim como eu faço em todos os meus vídeos. Mas, nesse vídeo, como eu vou conseguir fazer isso? Dentro de um mercado de empresas e pessoas fragilizadas pela pandemia, a BlackRock só aumenta a sua influência. Ela, que começou lá em Wall Street e depois de tantas crises espalhou seu dinheiro comprando as maiores empresas do mundo, nas maiores bolsas de valores do mundo. New York Stock, Nasdaq, Shanghai Stock, até a bolsa japonesa, a bolsa de Hong Kong, a bolsa da Índia, a bolsa de valores de Londres, a bolsa de valores de Toronto e até o nosso querido Ibovespa, até no Brasil. A BlackRock detém uma boa porcentagem de tudo, em todos os lugares. E nesse exato momento, o poder e a influência que ela tem só aumenta. Por que financiar só uma campanha política se você pode financiar os dois lados, independente de quem você escolher? O verdadeiro chefe sempre será o mesmo. A doce ilusão de escolha. Será que nós estamos dentro de uma Matrix? Certeza disso eu não posso te dar. Mas você pode ter certeza que, assim como a pandemia veio pra ficar, a BlackRock também veio pra ficar. Deu uma arma pra um homem e ele pode roubar um banco. Deu um banco pra um homem e ele pode controlar o mundo. E por que ninguém fala nada? Pra saber quem te controla, basta saber quem você não pode criticar. E a mudança? Minha resposta não vai deixar o seu dia mais feliz. A mudança não tá vindo de nenhum lugar que eu consigo ver. Mas, se um dia ela vier, provavelmente virá de mãos dadas com o caos.